A aula de hoje é sobre crase. Eu vou analisar duas questões de crase de uma prova que eu apliquei com os meus alunos. Então, prestem atenção. A questão número 1. Justifique o uso da crase nas imagens abaixo. São duas imagens, imagem A e imagem B. Eles tinham que justificar o uso ou não da crase, se o uso da crase está correto ou está errado. A primeira diz o seguinte: às vezes sempre, às vezes sempre. Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes sempre tem crase. E o que é paradoxo? Então, aqui a justificativa correta é que às vezes é uma locução feminina, então ela vai crase. Aqui o aluno colocou, pois às vezes é indefinido. Errou a questão. Questão B, passeio a cavalo. Aqui, a justificativa correta é que não se usa crase porque cavalo é um substantivo masculino e antes de substantivo masculino nós não usamos crase. Justificativa, o uso está correto, pois o uso da crase é facultativo. Questão errada. Outra prova. Nesta prova, ele errou a questão número 1 porque a justificativa foi a seguinte: porque às vezes tem crase, pois está empregado o uso, mas tem frases com palavras que não vai e por isso é a dica. Errou, enrolou e não respondeu nada. Na questão B, que é a cavalo, respondeu: a crase está mal empregada, pois cavalo é masculino. Acertou a questão, mas errou na concordância, porque botou empregado, eu que coloquei a perninha do A ali, e o uso incorreto do mal, que aqui seria mal com L, porque mal com U é o contrário de bom. Mas eu não descontei a questão ortográfica, porque ele acertou a questão de justificativa da crase. Esta prova ela é diferente da anterior. Eu fiz 3 provas diferentes e troquei somente a questão B. Não troquei a questão A porque eu trabalhei essa questão em aula e eu deixei para ver se eles tinham aprendido, se eles tinham entendido o conteúdo, se eles lembravam do que foi trabalhado em aula. Mas pelo visto eles não lembraram. Aqui ele colocou que é um advérbio de tempo. Realmente é um advérbio de tempo, mas era para justificar o uso da crase e não classificar na classificação das palavras. E, neste caso, letra B, saldo de Natal. Toda loja, desconto de 15% a 70%. Neste caso, não se usa crase, o uso está incorreto porque está usando com numeral. Aqui, ele repetiu praticamente a questão e colocou uma preposição ali para justificar a crase, então questão errada. Nesta prova, o aluno acertou as duas questões, as justificativas deles estão corretas. A gente percebe que teve ele pensou na prova porque ele marcou o A. Então, parabéns, prestou atenção na aula. Continuando a análise da prova, a questão sobre crase. Esta questão aqui é a letra B, aquela que eu mudei em 3 provas diferentes. Então, a crase está no a partir. Aqui nós não colocamos crase porque partir é verbo e não existe crase antes de verbo. Justificativa do aluno. A partir também é uma palavra feminina, então ele errou a questão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que também gostam. Obrigada por assistir até aqui. Eu desejo a vocês bons estudos e ótimas leituras e tchau!